Entre os muitos personagens que surgem nas páginas das Escrituras, poucos despertam tanto mistério quanto Melquisedeque. Ele não aparece de forma gradual, como Abraão ou Moisés, mas surge de repente, sem qualquer preparação. A narrativa de Gênesis 14 o introduz de forma súbita, após uma batalha sangrenta travada por Abraão. Quando o patriarca regressava vitorioso, trazendo cativos e riquezas, esse enigmático rei e sacerdote entra em cena. Sua aparição repentina gera perguntas que ecoam até hoje. Melquisedeque não é descrito como um homem comum, mas como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O leitor é surpreendido porque, em um mundo dominado por cultos pagãos, um sacerdote verdadeiro se revela em meio às nações. Não há qualquer explicação sobre sua origem ou sobre como chegou a ocupar esse posto. A Bíblia apenas declara quem ele era e o coloca diante de Abraão. O silêncio proposital das Escrituras abre espaço para mistério, reflexão e até para interpretações proféticas. O contexto da aparição também é notável. Abraão havia enfrentado uma guerra contra reis poderosos para libertar seu sobrinho Ló. Com apenas 318 homens treinados, ele derrotou exércitos maiores e mais bem equipados. O retorno dessa vitória foi marcado por alegria e alívio, mas também por incerteza. Nesse cenário de triunfo, surge Melquisedeque trazendo não armas, mas pão e vinho. Essa escolha de elementos já sugere algo mais profundo do que uma simples saudação. A presença de Melquisedeque no relato bíblico é como uma luz inesperada em meio à escuridão. Enquanto reis humanos disputavam terras e riquezas, esse rei sacerdote aparece com uma mensagem espiritual. Não busca poder ou glória, mas representa o Deus Altíssimo diante do patriarca da fé. O contraste entre os governantes da época e esse homem misterioso ressalta sua singularidade. Ele não é apenas um líder político, mas alguém que carrega em si uma autoridade divina que Abraão reconhece. O impacto dessa aparição é tão grande que atravessou séculos de interpretação. Os rabinos discutiam quem era esse homem. Os cristãos o identificaram como prenúncio de Cristo, e os estudiosos continuam intrigados. Sua presença breve, porém intensa, transforma uma narrativa de guerra em uma revelação espiritual. Melquisedeque não aparece como coadjuvante, mas como alguém que aponta para algo maior. O simples fato de não sabermos de onde veio ou para onde foi torna sua figura ainda mais fascinante e eterna. O título dado a Melquisedeque em Gênesis 14 o apresenta como Rei de Salém. Essa designação, por si só, já carrega um profundo simbolismo. Muitos estudiosos identificam Salém como a antiga Jerusalém, a cidade que mais tarde seria o centro espiritual de Israel. O nome Salém tem raiz na palavra hebraica Shalom, que significa paz. Assim, Melquisedeque não era apenas rei de um território, mas governava sobre a cidade da paz. Esse detalhe une geografia, teologia e profecia em uma só expressão. Curiosamente, seu nome também é carregado de significado. Melquisedeque, em hebraico, significa rei de justiça. Essa junção entre justiça e paz não é acidental, mas aponta para ideais divinos. A Bíblia mostra que somente em Deus justiça e paz podem coexistir plenamente. Logo, Melquisedeque representa mais do que um soberano terreno. Ele é um reflexo de um governo celestial. Sua identidade liga dois pilares espirituais: justiça que equilibra e paz que restaura. Essa combinação o torna singular na narrativa bíblica. Na cultura antiga, um rei era visto como protetor e juiz supremo do povo. Governar significava decidir guerras, administrar riquezas e manter ordem. Entretanto, Melquisedeque não aparece como conquistador ou guerreiro, mas como alguém que une realeza e sacerdócio. Essa união de funções era raríssima, pois, geralmente, o rei cuidava da política e o sacerdote do espiritual. Melquisedeque, porém, reunia ambos em si. Esse aspecto já o destacava como um governante extraordinário, diferente de todos os outros ao redor. Outro ponto intrigante
é que Salém, identificada com Jerusalém, mais tarde seria palco de promessas e alianças divinas. Ali, Abraão ofereceria seu filho Isaque, Davi estabeleceria o trono real e séculos depois Cristo seria crucificado. O fato de Melquisedeque reinar justamente nesse lugar sugere que Deus já estava preparando algo grandioso. Ele se torna, assim, um elo entre o passado de Abraão e o futuro messiânico. A geografia espiritual e profética se encontra em sua história misteriosa. Ser chamado de Rei da Justiça e Rei da Paz não é apenas um título bonito, mas uma antecipação da obra de Cristo. O Novo Testamento revela que Jesus, como descendente de Davi e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uniria justiça e paz de forma plena. Melquisedeque, portanto, não é uma figura isolada do Antigo Testamento, mas um prenúncio vivo da promessa messiânica. Sua realeza sobre Salém aponta para uma cidade que não seria apenas terrena, mas também espiritual, onde justiça e paz se encontrariam para sempre. Além de ser rei, Melquisedeque é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Essa descrição é extraordinária, porque, naquele período, a idolatria predominava nas nações. Cada povo possuía seus deuses e cultos próprios, distantes da verdade revelada a Noé e seus descendentes. Encontrar alguém fora da linhagem de Abraão que servisse ao Deus verdadeiro é um detalhe surpreendente. Isso mostra que a revelação de Deus não estava restrita a um povo, mas já alcançava corações além das fronteiras de Canaã. O título Deus Altíssimo, traduzido do hebraico, é El Elyon. Essa expressão enfatiza a supremacia de Deus sobre todos os deuses e autoridades. Melquisedeque, portanto, não servia a divindades locais, mas ao soberano de todo o universo. Essa escolha de palavras revela que sua fé não era superficial ou limitada, mas enraizada em um conhecimento profundo. Isso o distingue dos sacerdotes pagãos que apenas representavam tradições humanas. Ele carregava em si a marca de um chamado verdadeiro e espiritual. Outro ponto curioso é que, até então, não havia uma instituição formal de sacerdócio estabelecida por Deus. O sacerdócio levítico só surgiria séculos depois, com Moisés e Arão. Melquisedeque, porém, já exercia essa função de intercessor diante do Senhor. Isso significa que ele representava um modelo de sacerdócio diferente, não baseado em genealogia, mas em eleição divina. Esse detalhe o torna precursor de uma ordem superior, que não depende de linhagem, mas de escolha celestial. O ofício sacerdotal de Melquisedeque é comprovado em sua atitude diante de Abraão. Ele não aparece apenas como anfitrião ou governante, mas como aquele que abençoa em nome do Deus Altíssimo. Essa bênção mostra que sua autoridade espiritual era reconhecida até pelo patriarca. Abraão, que havia recebido promessas diretas de Deus, se curva diante da bênção de Melquisedeque. Esse detalhe impressiona. O pai da fé reconhece um sacerdote superior, o que eleva ainda mais a importância dessa figura misteriosa. Esse aspecto sacerdotal é a chave para entender por que Melquisedeque foi lembrado no Salmo 110 e exaltado em Hebreus 7. Seu sacerdócio não era temporário, nem limitado a um povo específico, mas eterno em seu significado. Ele não oferece sacrifícios descritos em detalhes, mas oferece bênção, pão e vinho, símbolos de comunhão com Deus. Assim, Melquisedeque se torna a imagem de um sacerdócio perfeito, que apontava diretamente para Cristo. O sacerdote do Deus Altíssimo permanece como uma ponte entre Abraão e a nova aliança. O encontro entre Abraão e Melquisedeque é um dos momentos mais marcantes do livro de Gênesis. Após vencer 4 reis poderosos com um pequeno exército de servos treinados, Abraão regressava exausto, mas vitorioso. O patriarca havia arriscado sua vida para salvar Ló, seu sobrinho, e recuperado bens e prisioneiros. Era um momento de glória, mas também de vulnerabilidade, pois as batalhas deixavam marcas.
Nesse contexto tenso e solene, Melquisedeque surge trazendo algo inesperado: pão e vinho. A oferta de pão e vinho vai além de uma simples refeição. Esses elementos carregam simbolismos que ressoariam séculos depois, apontando para a ceia de Cristo. Pão é sustento, vinho é alegria, e ambos juntos representam comunhão. Em um tempo em que banquetes eram símbolos de vitória política, aqui o alimento se transforma em símbolo espiritual. Melquisedeque não vem celebrar a guerra, mas oferecer paz e renovação a Abraão. Esse gesto demonstra que o encontro possuía um significado muito mais profundo. Após oferecer os elementos, Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Essa bênção é poderosa porque confirma que a vitória não veio da força humana, mas da mão divina. Ao ser abençoado, Abraão reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque. A cena se torna ainda mais impactante quando lembramos que Abraão era o patriarca escolhido por Deus. Mesmo assim, ele se submete à bênção de outro sacerdote, mostrando humildade e reverência diante do que vinha do céu. Em resposta, Abraão entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. Esse ato voluntário revela respeito e reconhecimento espiritual. Na cultura antiga, dar parte dos bens a alguém era declarar submissão à sua autoridade. Portanto, Abraão declara, por meio do dízimo, que Melquisedeque é maior do que ele naquele momento. Esse gesto tem grande relevância, pois mostra que até o pai da fé reconhecia um sacerdócio superior. Isso reforça a grandeza e a singularidade dessa figura misteriosa. Esse encontro breve, mais intenso, se tornou um marco teológico que atravessou séculos. Ele mostra que a verdadeira vitória não está apenas nas batalhas externas, mas na comunhão com Deus. O gesto de Melquisedeque aponta para o futuro, onde Cristo também ofereceria pão e vinho como sinal de uma nova aliança. Abraão, por sua vez, deixa o exemplo de humildade diante do espiritual. O encontro entre esses dois homens de fé permanece como uma das cenas mais enigmáticas e impactantes das Escrituras. O livro de Hebreus, no capítulo 7, acrescenta uma das descrições mais intrigantes sobre Melquisedeque. Ele é chamado de alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Essa frase impacta profundamente, pois contraria o padrão bíblico. Normalmente, os personagens são apresentados com suas genealogias detalhadas, mostrando de quem descendiam. Isso era essencial, sobretudo para sacerdotes, que precisavam comprovar sua linhagem. No caso de Melquisedeque, não há registro algum, apenas o silêncio. Esse silêncio proposital das Escrituras o coloca em uma posição única. Não significa necessariamente que ele não teve pais, mas que sua origem não é mencionada. Ao não registrar sua genealogia, a Bíblia o apresenta como um ser atemporal, fora dos padrões comuns. Essa ausência gera um mistério que atravessa gerações. Enquanto outros sacerdotes precisavam comprovar sua herança, Melquisedeque aparece independente de qualquer linhagem humana. É como se sua autoridade viesse diretamente do céu, e não da carne. Muitos estudiosos interpretam essa descrição como um símbolo de eternidade. Melquisedeque se torna uma figura que aponta para Cristo, o Filho de Deus, que também não teve início nem fim. Ele não é apresentado como alguém limitado ao tempo, mas como um reflexo da ordem divina eterna. Essa característica o torna diferente de qualquer outro sacerdote. Sua presença breve no Antigo Testamento já contém uma profundidade profética, antecipando a vinda de um Salvador eterno, superior a todos os outros líderes religiosos. Essa ausência de genealogia levantou muitas teorias ao longo da história. Alguns afirmam que Melquisedeque poderia ter sido um anjo em forma humana, enviado diretamente por Deus para aquele momento. Outros acreditam que ele foi uma manifestação do próprio Cristo antes da encarnação, conhecida como Cristofania. Há ainda aqueles que o veem como Sem, filho de Noé, preservando a fé original. A multiplicidade de interpretações só reforça o caráter misterioso que a Bíblia escolheu manter em sua figura.
Independentemente das interpretações, o fato é que Melquisedeque representa um sacerdócio sem limitações humanas. Ele não depende de herança, nem de rituais, mas de um chamado eterno. Essa singularidade o destaca em toda a narrativa bíblica. Ao ser descrito como sem pai e sem mãe, ele ultrapassa a barreira do tempo e aponta para o sacerdócio perfeito de Cristo. Assim, sua ausência de genealogia não é uma falha do texto, mas uma revelação simbólica do eterno plano de Deus. Um dos pontos mais impactantes sobre Melquisedeque é a sua superioridade em relação a Abraão. Para o povo judeu, Abraão era o pai da fé, o patriarca escolhido por Deus, o início de toda a linhagem santa de Israel. Reconhecer alguém acima dele era algo impensável. No entanto, o próprio ato de Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque demonstra essa hierarquia espiritual. O gesto não foi apenas simbólico, mas um reconhecimento explícito de que havia uma autoridade maior presente naquele encontro. A carta aos Hebreus ressalta esse ponto com força. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Isso significa que, ao receber a bênção de Melquisedeque, Abraão se colocou em posição de humildade. Não foi Abraão quem abençoou, mas foi abençoado. Essa inversão revela a grandeza espiritual do rei sacerdote de Salém. A bênção recebida por Abraão, que já carregava promessas divinas, mostra que Melquisedeque tinha uma posição superior no plano celestial. Sua autoridade não era humana, mas vinda de Deus. Outro detalhe significativo é o dízimo entregue por Abraão. Esse ato de dar a 10ª parte de seus bens era um reconhecimento de soberania. Na cultura antiga, era comum pagar tributo a reis poderosos. Contudo, Abraão não entrega a um rei conquistador, mas a um sacerdote de Deus. Isso eleva o gesto a um nível espiritual. Ele não reconhece apenas uma figura política, mas uma autoridade divina. Dessa forma, Abraão declara que Melquisedeque está acima dele, ainda que seja o patriarca escolhido. Esse reconhecimento tem implicações profundas para o sacerdócio levítico que surgiria depois. Se Abraão, ancestral de Levi, entregou dízimos a Melquisedeque, então o sacerdócio levítico já nascia inferior. O autor de Hebreus usa esse argumento para mostrar que Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é superior a todo o sistema sacerdotal judaico. Assim, Melquisedeque não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma chave para entender a supremacia de Cristo. Ele inaugura uma linhagem sacerdotal maior e eterna. A superioridade de Melquisedeque sobre Abraão não diminui o patriarca, mas engrandece o plano divino. Mostra que a fé de Abraão estava conectada a algo muito maior do que ele mesmo podia compreender. Essa hierarquia espiritual revela que desde o início Deus já apontava para um sacerdócio perfeito, representado em Cristo. Melquisedeque, ao receber dízimos e oferecer bênçãos, se torna a sombra de um reino eterno. Sua grandeza diante de Abraão é prova de que sua figura não era passageira, mas profética. O Salmo 110:4 declara: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa profecia messiânica revela que o sacerdócio de Cristo não seria temporário nem limitado. Diferente do sacerdócio levítico, que dependia de linhagens humanas e era restrito a um tempo específico, a ordem de Melquisedeque é eterna. Isso significa que seu sacerdócio não se baseia em herança carnal, mas em autoridade divina. Esse detalhe eleva Melquisedeque a um nível espiritual que transcende gerações e culturas. A expressão "para sempre" é o ponto central desse versículo. Nenhum sacerdote levítico pôde servir eternamente, pois todos enfrentavam a limitação da morte. Cada geração precisava de substitutos, pois o sacerdócio era passageiro. Em contraste, a ordem de Melquisedeque é descrita como contínua, sem interrupções. Essa atemporalidade se torna uma imagem perfeita de Cristo, que vive para sempre e intercede eternamente pelos homens. Assim,
O sacerdócio de Melquisedeque não é apenas uma função, mas um reflexo da eternidade. O sacerdócio eterno também indica um relacionamento direto com Deus. Melquisedeque não precisava de rituais complexos, genealogias detalhadas ou templos suntuosos para exercer seu ofício. Sua autoridade vinha de uma ligação espiritual pura com o Altíssimo. Isso prefigurava o que Cristo realizaria na nova aliança, um sacerdócio baseado não em regras externas, mas em acesso direto ao trono de Deus. O modelo de Melquisedeque, portanto, anunciava uma nova forma de comunhão espiritual. Outro aspecto importante é que esse sacerdócio eterno é universal. O Levítico estava restrito a Israel, mas a ordem de Melquisedeque não tinha fronteiras. Ela se manifesta no encontro com Abraão, pai de muitas nações, mostrando que seu alcance é global. Isso aponta para Cristo, que não veio apenas para Israel, mas para todo o mundo. O sacerdócio eterno é inclusivo, abrangendo povos, línguas e culturas. Assim, Melquisedeque se torna sinal de uma promessa que ultrapassa todas as barreiras humanas. Ao conectar Melquisedeque com Cristo, a Bíblia mostra que esse personagem não é apenas uma curiosidade histórica, mas um prenúncio profético. Ele representa um sacerdócio perfeito, eterno e universal. Sua presença breve em Gênesis se expande em significado quando lida à luz dos Salmos e da carta aos Hebreus. O sacerdote eterno não depende de sacrifícios de animais, mas de um sacrifício único e definitivo, o de Cristo na cruz. Em Melquisedeque, vemos o anúncio antecipado desse plano eterno. A identidade de Melquisedeque sempre intrigou estudiosos, rabinos e cristãos ao longo dos séculos. Sua aparição súbita, sua ausência de genealogia e sua autoridade espiritual abriram espaço para muitas teorias. Uns acreditam que ele foi apenas um rei justo, levantado por Deus em um tempo de idolatria. Outros defendem que ele era um personagem simbólico, criado para revelar verdades espirituais. A falta de detalhes sobre sua vida fez com que interpretações se multiplicassem através da história. Uma das teorias mais antigas é a de que Melquisedeque seria Sem, filho de Noé. Essa hipótese se baseia na cronologia bíblica, que mostra que Sem ainda estaria vivo no tempo de Abraão. Sendo ele um herdeiro da promessa feita a Noé, poderia ter transmitido a verdadeira fé. No entanto, a Bíblia nunca confirma explicitamente essa identificação. Ainda assim, essa visão foi bastante popular entre os rabinos judeus, pois mantinha Melquisedeque como um homem histórico, conectado à linhagem de Noé. Outra interpretação sugere que Melquisedeque foi um anjo ou ser celestial. Essa visão procura explicar sua ausência de genealogia e sua descrição como alguém sem princípio ou fim. Alguns textos apócrifos antigos chegam a mencioná-lo como uma entidade sobrenatural. No entanto, essa teoria é considerada frágil por muitos estudiosos, pois o livro de Hebreus afirma que ele foi semelhante ao Filho de Deus, e não o próprio Filho ou um anjo. Essa distinção é essencial para compreender seu papel. Entre cristãos, uma das ideias mais fascinantes é que Melquisedeque teria sido uma manifestação pré-encarnada de Cristo, uma cristofania. Essa interpretação enxerga nele uma aparição direta do Filho de Deus antes de nascer em Belém. O fato de oferecer pão e vinho e ser chamado de sacerdote eterno fortalece essa linha de pensamento. Contudo, o autor de Hebreus parece tratá-lo como figura distinta, apontando que Melquisedeque foi um tipo que anunciava Cristo, mas não Cristo em si. Essas teorias mostram que o mistério de Melquisedeque não é apenas uma curiosidade histórica, mas um convite à reflexão espiritual. Sua identidade pouco revelada parece intencional, como se Deus tivesse escondido detalhes para destacar o aspecto profético de sua missão. O silêncio das Escrituras se torna, assim, uma forma de falar. Quanto menos sabemos sobre ele, mais sua figura aponta para o eterno e para o Messias vindouro. O enigma não é falha, mas parte do plano divino. Quando Melquisedeque se encontra com Abraão,
ele traz consigo pão e vinho. À primeira vista, pode parecer apenas hospitalidade, mas o gesto carrega profundos significados espirituais. Esses elementos não foram escolhidos ao acaso. O pão simboliza sustento, força e vida, enquanto o vinho simboliza alegria, celebração e sangue. Em um contexto de guerra e batalhas, o rei sacerdote não oferece armas nem riquezas, mas sinais de comunhão. Isso revela sua posição não como guerreiro, mas como mediador espiritual. O gesto de oferecer pão e vinho transcende a cena histórica. Ele se torna uma profecia visual que aponta para Cristo séculos depois. Na última ceia, Jesus também ofereceu pão e vinho, dando-lhes significado eterno como símbolos de seu corpo e de seu sangue. Assim, o que Melquisedeque fez em Gênesis 14 se conecta diretamente ao coração do Evangelho. O Antigo Testamento e o Novo se unem nessa imagem poderosa. É como se o passado já revelasse o futuro em um ato simples e profundo. O pão, alimento básico em quase todas as culturas, representa a vida que sustenta. Ao oferecê-lo, Melquisedeque lembrava que Abraão vencia não pela espada, mas pelo sustento divino. O vinho, por sua vez, apontava para a vitória, para o gozo da comunhão e, de forma profética, para o sangue que seria derramado por Cristo. Essa dupla de elementos não aparece por acaso, mas como um anúncio antecipado. Eles se tornam ponte entre uma vitória terrena e uma vitória espiritual maior. Outro detalhe é que Abraão aceita esses elementos com reverência e não como simples alimento. O gesto se torna parte da bênção recebida do sacerdote do Deus Altíssimo. Esse momento mostra que a verdadeira vitória não estava apenas no campo de batalha, mas na comunhão com Deus. A bênção de Melquisedeque, acompanhada de pão e vinho, selava o triunfo de Abraão como resultado da graça divina. O ato silencioso do sacerdote se torna uma pregação viva sem necessidade de palavras longas. Séculos depois, o autor de Hebreus recupera esse episódio para mostrar sua dimensão profética. O pão e o vinho de Melquisedeque se tornam uma sombra do sacrifício perfeito de Cristo. O rei sacerdote não apenas alimentou Abraão, mas revelou, de forma antecipada, o mistério da nova aliança. Essa cena resume todo o enigma de sua vida. Com gestos simples, ele aponta para verdades eternas. O pão e o vinho são sinais de que Deus já revelava, desde Gênesis, o plano de salvação. Melquisedeque permanece até hoje como uma das figuras mais enigmáticas das Escrituras. Sua breve aparição em Gênesis abre portas para reflexões que atravessam séculos. Embora sua história ocupe poucos versículos, o impacto teológico é imenso. Ele surge sem passado e desaparece sem futuro registrado, deixando apenas ecos de um sacerdócio eterno. Essa ausência de detalhes o torna ainda mais fascinante, pois transforma o mistério em parte essencial de sua identidade. O legado de Melquisedeque vai além de sua função como rei e sacerdote. Ele se torna um símbolo de justiça, paz e comunhão com Deus. Seu nome carrega profecia, sua cidade aponta para Jerusalém e seus gestos revelam antecipações da obra de Cristo. Cada detalhe de sua curta narrativa é carregado de significado espiritual. Não há desperdício em sua aparição. Tudo o que ele faz está conectado ao plano divino. Isso mostra como Deus usa até silêncios para transmitir mensagens eternas. O Novo Testamento, especialmente a carta aos Hebreus, resgata sua importância de forma magistral. O autor inspirado mostra que Melquisedeque é uma chave para compreender a grandeza do sacerdócio de Cristo. Ele não foi apenas uma sombra do Messias, mas um prenúncio vivo de sua obra eterna. Sua superioridade sobre Abraão, seu sacerdócio eterno e sua oferta de pão e vinho apontam para realidades espirituais maiores. O mistério, nesse sentido, não é barreira, mas ponte para a revelação plena em Jesus. O legado de Melquisedeque também nos ensina sobre humildade e fé. Abraão, o grande patriarca, não hesitou em reconhecer sua autoridade.
Isso mostra que, mesmo diante de promessas grandiosas, o ser humano precisa se submeter àquilo que vem de Deus. O exemplo de Melquisedeque nos lembra que o verdadeiro sacerdócio não depende de títulos humanos, mas de um chamado divino. Sua vida, ainda que oculta em muitos aspectos, continua a ensinar gerações sobre reverência, justiça e comunhão com o Altíssimo. No fim, Melquisedeque é mais do que um personagem misterioso. Ele é um sinal profético. Sua aparição mostra que Deus sempre esteve preparando o caminho para Cristo, o verdadeiro Rei da Justiça e Príncipe da Paz. O silêncio sobre suas origens se transforma em voz poderosa que aponta para a eternidade. Seu legado não é apenas histórico, mas espiritual, ecoando até hoje em cada leitura bíblica. Em Melquisedeque, encontramos o reflexo de um mistério eterno que só se completa em Jesus.